É um prazer ter a palavra, né, ser o primeiro parlamentar a ter a palavra nesse retorno das atividades nossas de procedimento comum, do nosso pinga-fogo, para poder discutir os projetos que estão em pauta e que vão poder impactar o futuro de Minas Gerais. E a gente tem em pauta agora o projeto mais importante, desde o início dessa legislatura, para Minas Gerais poder decidir o seu futuro. Decidir de que maneira esse Estado vai poder fazer o pagamento ou não em dia dos seus servidores, vai poder ou não fazer o pagamento do 13º e, principalmente, como que esse Estado vai poder prestar melhores serviços de saúde, segurança e educação para toda a população que nele habita. Senhor presidente, eu tenho certeza que na discussão do projeto da reforma da Previdência, projeto mais importante que Minas Gerais tem a discutir no momento, vários parlamentares vão aqui expor o ponto de vista, né, dos diversos servidores, das diversas categorias profissionais que vão ser afetados, né, por essa reforma. Tenho certeza também que os sindicatos e as associações dos servidores vão levar ao público, a toda a população, o seu ponto de vista, a sua opinião sobre os seus direitos que estão sendo trabalhados nessa reforma. Eu queria aqui fazer uso da minha voz, da minha palavra, para falar de que maneira que os direitos de uma outra parcela da população, uma parcela que não tem lobby, uma parcela que não tem associação de classe, que não tem sindicato, uma parcela que muitas vezes passa esquecida, vai ser atingido por essa reforma. Eu quero aqui falar dos direitos dos 21 milhões de mineiros que hoje dedicam parte substancial dos seus impostos para poder tapar o rombo da Previdência no nosso Estado. O cidadão comum, o cidadão que diariamente levanta para trabalhar e com o suor do rosto coloca alimento em casa. Mas quando ele compra esse alimento, cerca de 12% é imposto para o Estado de Minas Gerais. E quando ele acende a luz, 30% são impostos pagos ao Estado de Minas Gerais. Quando enche o tanque, 31%. Quando fala ao telefone, 27%. E 12% nos medicamentos, e se resolver tomar uma cervejinha, porque ninguém é de ferro, lá se vão mais 25%. Hoje, senhor presidente, 1/3 de tudo que esse cidadão paga para o Estado de Minas Gerais não retorna para ele na forma de serviços de saúde, de segurança e de educação. 1/3 de tudo que ele paga é destinado para tapar o rombo da Previdência dos servidores públicos estaduais de Minas Gerais. É muito dinheiro. São 20 bilhões de reais por ano, que 21 milhões de mineiros pagam na expectativa de terem os seus direitos, a saúde, a segurança e a educação devidamente atendidos, mas que são frustrados na hora da execução. Porque esses 20 bilhões de reais não voltam na forma desses serviços. Esses 20 bilhões de reais são destinados a cerca de 300 mil servidores, que hoje constam como inativos do Estado de Minas Gerais. É claro que a conta não é igualzinha para todo mundo, a gente sabe disso, mas é muito dinheiro. É aproximadamente 70 mil reais para cada um dos inativos que os cidadãos de Minas Gerais têm que tirar dos seus impostos, do seu suado imposto, para poder custear unicamente na forma de previdência. É talvez um dos mais perversos sistemas de concentração de renda que a gente tem em execução no nosso país. E a gente quer um país com uma distribuição de renda melhor. A gente quer um país em que não haja tanta concentração e tanta desigualdade. Uma parte substancial do combate a essa desigualdade, a essa concentração de renda, é a gente resolver o problema do rombo, do déficit da Previdência. É a gente permitir que esses 20 bilhões de reais que são pagos por 21 milhões de mineiros com seus suados impostos, ao invés de beneficiarem apenas cerca de 300 mil pessoas, possam beneficiar a totalidade dos 21 milhões de mineiros. É por essas pessoas que eu reputo que a reforma da Previdência é tão essencial. É por essas pessoas, e justamente para garantir o direito delas à saúde, segurança e educação, que essa reforma é tão essencial. Para que a gente tenha mais justiça nesse Estado.
Dito isso, fica evidente como que é importante a gente promover essa reforma, como é importante a gente trazer justiça para esse cidadão comum, para o engraxate aqui da porta da Assembleia, para o motorista do ônibus, para o dono da lanchonete, o pão de queijo e também para a funcionária dele, para auxiliar de serviços gerais aqui da Assembleia, da mesma maneira que para o empresário. Como é importante a gente trazer justiça para essa população e a gente aprovar uma reforma que resolva esse problema do rombo da Previdência do Estado de Minas Gerais. A gente precisa, entretanto, discutir que reforma, como que vai ser essa reforma. E é uma discussão importante. E eu queria aqui enfatizar a maneira como este governo, o governador Romeu Zema, se propôs a resolver esse problema. Da mesma maneira que a reforma é essencial para combater a desigualdade de renda, da mesma maneira a concentração de renda, da mesma maneira que essa reforma é essencial para que a gente tenha melhores serviços, essa sensibilidade social também está presente no projeto encaminhado. Porque ao invés de propor uma alíquota fixa de 14% para todo mundo, fazendo com que o professor tenha que pagar o mesmo tanto que o promotor, que o técnico de enfermagem tenha que pagar o mesmo tanto que o juiz, ao invés de propor dessa maneira, o governador Romeu Zema fez diferente. Vinculado à emenda constitucional federal, que estabeleceu 14% como mínimo da alíquota previdenciária nas reformas de todo o país, em todos os estados, mas que facultou a cada governo fazer alíquotas diferenciadas por diferentes faixas salariais, de modo que a média desse 14%, o governador Romeu Zema optou pela segunda opção. E não foi uma opção comum, para ser bem franco. Né? Se não estou enganado, 17 estados em todo o Brasil optaram pela alíquota fixa para todo mundo. Inclusive estados que são hoje governados por partidos que compõem a nossa oposição. Mas o governador Romeu Zema teve uma sensibilidade social, me parece, um bocado maior. Porque ele propôs, primeiro de tudo, a isenção de qualquer contribuição para aposentadorias e pensões de até um salário mínimo. Sabendo que R$ 115, que seria o valor aproximado do desconto, fazem muita falta para quem tem que, com um salário mínimo, colocar comida na mesa e sustentar uma casa. Mas, além disso, ele propôs alíquotas progressivas que vão permitir que 83% do total de servidores do Estado fique abaixo da alíquota mínima federal de 14%. E vai permitir que o professor pague menos que o promotor. Vai permitir que o técnico de enfermagem pague menos do que o juiz. Porque é o que parece mais justo e correto, num contexto em que a gente busca justamente evitar que o próprio Estado vire um mecanismo concentrador de renda. Essa reforma é boa, essa reforma é muito justa, e ela é mais do que necessária, especialmente para os milhões de mineiros que pagam a conta. A gente precisa discutir com muita cautela aqui na Assembleia. Já ouvi em algumas conversas, e até já me foi questionado pela própria imprensa, se haverá um fatiamento da reforma, se ela vai ser desmembrada para que a gente trate apenas de alíquotas agora e a gente trate das demais disposições em um momento posterior. Eu acho isso errado. Eu acho errado porque é uma solução pelas metades de um problema que demanda a nossa atenção integral. É uma solução pelas metades muito focada numa questão de nomenclatura. Essa parte aqui é previdência, essa parte aqui é reforma administrativa. Eu gosto de focar no conteúdo, muito mais do que nos nomes. E no conteúdo não há uma única disposição nesta reforma que a gente possa reputar como sendo injusta quando a gente compara o que está sendo concedido ao servidor com aquilo que é concedido para quem paga a conta dos impostos que sustentam todo esse sistema. Uma das disposições que constam ali, e que há quem diga que é previdência, há quem diga que é reforma administrativa, é em relação aos ganhos salariais pelo mero tempo de serviço, chamados quinquênios. Isso não existe para o trabalhador comum. Isso existir apenas para o setor público gera uma distorção que sai cara para aquele cidadão que sua para pagar os seus impostos. A gente decidir com que idade as pessoas vão poder aposentar e determinar que, ao invés de ser igual para todo mundo, igual esse projeto propõe, igual para a iniciativa privada, igual para o mineiro, igual para o pernambucano, igual para qualquer pessoa,
e querer rejeitar isso para que permaneçam regras diferentes, para que o servidor público mineiro possa aposentar mais cedo do que todo o resto do Brasil, não me parece uma questão de justiça, muito menos uma questão de igualdade. Me parece muito, muito errado com o cidadão que paga a conta, com o cidadão que vê o seu imposto ser destinado para esse sistema. É por essa razão que eu proponho que a gente evite discussões aceleradas, que a gente, principalmente, evite soluções fáceis, que a gente busque encarar esse problema em sua integralidade, sabendo da relevância que ele tem para os 21 milhões de mineiros que pagam a conta, que não tem lobby, que não tem sindicato, que não tem associação de classe, mas que tem muito desejo de ter uma vida mais digna, de ter um retorno melhor dos seus impostos, na forma de saúde, segurança e educação. Esses são direitos que eles têm, direitos que a gente vai buscar assegurar melhor com essa reforma. Ela não retira esse direito, ela garante esse direito para 21 milhões de mineiros. É pensando nele, senhor presidente, que eu inicio aqui a discussão desse projeto, que eu tenho certeza vai ser amplamente debatido, vai contar com a colaboração de muitos colegas, trazendo muitos pontos de vista. Eu só peço que nunca percamos o ponto de vista do cidadão comum, mesmo do mais miserável, do mais pobre, que ajuda a sustentar esse sistema com seus impostos e merece melhores serviços. Merece uma atuação do Estado que devolva a ele uma parcela maior daquilo que ele paga. Deixar 1/3 de tudo que ele paga é como se ele trabalhasse de janeiro a abril, unicamente para pagar o rombo da Previdência para os 300 mil servidores inativos. É injusto, precisa ser corrigido o quanto antes. E eu tenho certeza que essa casa, que é a casa de todo o povo e não apenas de algumas categorias profissionais, vai pensar nessa maioria silenciosa, vai se lembrar dela em cada detalhe da discussão e vai estar preparada para encarar todo e qualquer desafio para fazer o que é o certo. O certo é a gente aprovar essa reforma, o certo é a gente corrigir essa injustiça, o certo é a gente dar um futuro melhor para 20 milhões de mineiros e garantir que para o futuro, mesmo para o servidor, que pode eventualmente ter expectativas frustradas quanto às suas aposentadorias através da reforma, a gente vai garantir que ele, pelo menos, vai continuar recebendo. Porque no ritmo que as coisas vão e da maneira como o problema previdenciário está se agravando em Minas Gerais, não demora, vai faltar dinheiro sequer para efetuar o pagamento. Quanto mais para garantir todos esses benefícios, todos esses ditos direitos que o trabalhador privado não tem. Senhor presidente, eu agradeço a atenção dos colegas e tenho a certeza que esse debate ainda vai render muito. A gente vai ter a oportunidade de mostrar cada detalhe do projeto como ele é bom e essa discussão inicial me parece caminhar para um rumo adequado para Minas Gerais, o rumo da aprovação. Muito obrigado, um abraço a todos, vamos seguir nesse diálogo que ele é determinante para Minas Gerais que a gente quer.